Boa noite. Estamos ao vivo aqui no Mães de Muitas Viagens. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem. A Tati já entrou. Vou te chamar, Tati. Espera aí. Oi, Leslie. Érica. Oi. Ai, meu Deus. Chamei a Tati. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Oi, Tati! Que bom falar com você! Essa coisa tá bem posicionada aí. Acho que tá. Primeira vez Gente, que eu faço isso. eu tenho maior dificuldade de mexer com esse negócio de luz e tal, e Ah, eu também. por isso que é bom, quando meu marido tá aqui é bom, ele ajeita tudo, já fica tudo pronto, eu só sento aqui e pronto. Ele não tá aí, não? Tá não, tá não. Pois é, e eu tô aqui também, aprendendo tudo agora. Você tá aprendendo tudo agora? É a primeira live É, que você faz? a gente tentou fazer uma live, eu, a Suzana e a Raíssa, uma Hum, vez, mas não deu certo de dividir a tela, sabe? Ai, com três pessoas? não, com duas. Elas estavam na casa da Raíssa e eu tava aqui, na Ah, minha tá. casa. Aí não deu certo, mas a gente descobriu que era porque o Instagram estava desatualizado do celular da Suzana. Ah, tá. Mas agora a gente já aprendeu. Que bom que deu certo. Não, eu também, quando fui fazer a primeira vez, eu não sabia nem como é que entrava. Foi uma lástima. Alguém tá falando aí para você abaixar a câmera? Abaixar a câmera, porque no movimento a boca some. Assim? Melhorou? Olha, um monte de gente que eu conheço entrando, Maria Donária. Oi. Falando aí está bom. Eu tô me vendo bem e vendo a Marília. Eu Então, também, tô vendo bem, acho que para mim tá ó, bom. tem gente Ai, dizendo que seus meus olhos não olhos. Ah, aparecem. então deixa eu arrumar aqui. Gente, é porque eu não tenho, eu tô sem lugar para fazer live na minha Oi, casa. Ula. E a Ula já deu feedback, já disse que minha parte aqui eu já arrumei. Tá bom, Ula, agora? Fala aí se tá bom agora. Tá melhor. Alguém falou que tá melhor. E Tá, as então crianças estão todas na cama? todos dormindo. Não, se eu te contar. Essa live não ia nem acontecer, porque até 20 minutos atrás eu estava sem energia nessa casa. Ai, meu Deus. Deu um pipoco aqui, aí acabou a energia e eu falei, não vai dar certo esse negócio. Eu ia aparecer no escuro e ia falar, gente, não dá. Mas aí voltou. Ai, que bom. Tati, você tá com um relógio aí para ver o Tô, horário? Porque tô. eu tô sem aqui, porque o meu relógio é o celular e ele não aparece aqui para mim, não. Então você controla aí o tempo, por favor, porque eu acho que só o Instagram é só uma hora, né, que aceita. A gente pode até tentar fazer menos, né? Vamos ver se a gente consegue. É, vamos tentar, né? Geralmente eu tenho a língua maior que a boca, como o povo diz, né? Então, deixa eu começar. Vou me apresentar primeiro, porque eu acho que as pessoas conhecem mais você do que a mim. Mas, assim, de qualquer forma, vou me apresentar. Meu nome é Marília, sou casada com o Rodrigo há 11 anos. E temos 5 filhos, um no céu já e 4 aqui na terra. O Mateus, 10 anos, o Gabriel, 8 anos, o Davi com 4 e a Letícia com 10 meses. Né? E o bebezinho que está no céu, a gente deu o nome de Sol. E, assim, tava só com 5 semanas quando eu perdi, então eu não soube se era menino ou menina, né? Mas
A gente resolveu começar uma série, assim, começar esse blog Mães de Muitas Viagens, eu, a Raíssa e a Suzana, para justamente o nosso principal objetivo, acho que está se concretizando agora com essa série de lives, porque a gente queria mostrar para as pessoas, né, que é possível cuidar, né, de muitos filhos, que é bom, que existem muitas famílias que têm muitos filhos, né, e a gente queria mostrar para o mundo, assim, essas mães de muitas viagens. E aí a gente falou, não, vamos começar a fazer umas lives para trazer essas mães para falar e apresentar. E aí a gente resolveu começar com as de Brasília, né? Já que a gente está aqui em Brasília. E a Eu acho, Tati, eu pode acho falar. bacana, assim, eu acho bacana essa iniciativa, porque assim, as pessoas têm a tendência de achar que é tipo, são mães isoladas, tipo 1 em 1 milhão, né? Deixa Exatamente. aquela e pronto, acabou. Eu nunca mais vi outra, então não tem mais. E se a gente Aham. for catar todo mundo que a gente conhece, né? É, Só daqui de Brasília, do Brasil, que a gente conhece, é muita mãe com muita criança. Então, exatamente. assim, não é só uma coisa assim de uma ou outra ali. Tem muita mãe com muitos filhos. Isso. E aí era justamente isso. Toda vez que alguém me questionava na rua, nossa, você tem 4 filhos e tal, eu falava, gente, mas eu conheço tanta mãe que tem muito mais filhos do que eu, e assim, por que as pessoas se espantam tanto? Eu falei, não, as pessoas precisam saber que eu não estou sozinha neste mundo. Pois é, as pessoas precisam saber que existe mais gente assim. É. Isso para nós assim que convivemos já tem até uma certa normalidade, né, Marília? Uhum, Que isso. a gente vê a Suzana, aí tem a Raíssa, aí tem a Mariana, aí tem a Karen, tem muitas. Se a gente É, juntar, são exatamente. muitas. E aí, Tati, agora você se apresenta para nós, por favor. Então, meu nome é Tatiane, eu sou mãe de 7. Como a Marília também disse que perdeu um bebê, eu também perdi um bebê antes da Laura, né? Que eu dei o nome de Bento. O Bento, eu perdi ele com 8 semanas. Só que, como eu tive um sonho, né? Muito real, assim. Eu sonhei que eu estava dando banho num bebezinho, que era um menino, eu secava ele com a toalha. E tinha um ser muito alto perto de mim. Assim, eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu via o corpo e ele segurava um cajado. E no sonho, eu olhando para a cama, eu sabia que aquele ser era o anjo do bebê. E aí eu olhava e falava assim, não é lindo esse bebê? Não é lindo ele? Aí o anjo falava assim, é lindo, só que você sabe que ele não vai chegar a vir. Isso foi num dia, na noite, né? No outro dia de manhã, eu tive sangramento e com aquele sangramento, mesmo que pouco, eu já fui para o hospital sabendo que eu não voltaria com o bebê já na barriga. Eu sabia que eu já ia e não ia ter o que fizesse no hospital, nada que ia segurar. Então, eu já sabia que eu ia perder aquele bebê, porque o sonho me foi muito nítido e eu me lembrei muito quando começou a acontecer, né? Então, assim, e eu perdi ele no dia de São Bento, e por isso coloquei o nome de Bento. Então, assim, perder um bebê, mesmo que tão pequenininho, faz a gente crescer em muitas coisas, né, Marília? Faz. Então, e os meus outros filhos são a Clarice, 10 anos, aí vem o Bernardo com 6, Catarina com 5, a Bárbara com 4, a Laura com 1 ano e 5 meses, e a Tereza que está aqui na barriga já fazendo uma forcinha aí, já querendo começar a trabalhar para sair. 38 semanas, né, Tati? Já. Sim, na quinta faz 39. Meu Deus. Foi na hora certa essa live. Foi na hora certa. Sim, porque você sabe que depois não tem live, não tem nada, né? Só tem É, mamar. os seus chegam a 40 semanas? Os seus Marília, bebês? geralmente os meus passam de 40. A Uhum. maioria, né, dos 5, 4 foram 40 semanas mais 5, 40 mais 4. E as outras duas, 41 semana mais 3 e 41 semana mais 2. Então, assim, a probabilidade disso aqui de 40 para 41 é facinho. É. E quando faz 41, a gente vai ficando louca, né? É. Porque
aguentar até 41 semanas só para as fortes, viu? Eu não sei o que é isso, porque eu com 40 semanas, nenhum chegou a 41. Mas eu, assim, quando completa exatamente 40, eu já fico numa angústia. Que eu fico assim, meu Deus do céu, e agora? Vai nascer ou não vai? É. Imagina 41, realmente é pras fortes. Ó, meu Não, filho a aqui, Catarina, 41 mais 13, eu já estava ficando louca. vem, Matheus, falar um oi aqui. Oi, Fala oi. Agora vai dormir. Oi, Matheus. eu vou beber água. Então, como Então, a eu, gente vai falar da eu, providência, isso. Então, eu queria, da gente começar a entrar no tema, queria contar para as pessoas como que eu te conheci, né? Eu conheci a Tati no grupo Auxílio no Parto, que uma pessoa muito generosa comigo me colocou nesse grupo, que é um grupo maravilhoso no Facebook, que a própria Tati criou. E depois eu descobri quem é essa pessoa, foi a Alice. E eu sou super grata a Alice por ela ter me colocado nesse grupo, porque eu não lembro dela me colocando, eu só lembro que de repente eu estava nesse grupo. E aí, um dia, você, Tati, deu um testemunho tão bonito que tocou a mim, tocou acho que muitas mães daquele grupo, muitas mulheres, que foi uma questão lá sobre abertura à vida, as pessoas perguntando qual seria um motivo grave para a gente espaçar um filho, né, ou evitar de ter um filho. E eu lembro que as pessoas estavam, mas seria isso, seria aquilo, nananã, e você falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, dói muito a gente ter já concebido um filho no nosso coração e não poder, e ter que espaçar, né, e ter que esperar. E aquilo foi tão forte para mim que mudou minha vida completamente, assim. Esse seu testemunho, e eu até fico emocionada. E depois eu li o livro Amor que dá Vida, da Kimberly Han, e ele também transformou a minha visão sobre a maternidade, sobre a abertura à vida, né? E, e aí foi assim que eu conheci a Tati. Depois a gente teve uma oportunidade de se encontrar pessoalmente, foi muito legal, mas a gente precisa se ver mais, né, Tati? precisa, precisa. Assim, Mas, sobre só abrindo um parêntese sobre esse post que eu fiz, o auxílio no parto já estava bem movimentado, muita mulher, né? E aí surgiu o post da Joyce, falando justamente o que que era, o que que seria, o que não seria o motivo justo. E aí começou aquele debate sem fim. E é, já estava dando uns 200 comentários, e aquilo foi me angustiando, me angustiando, me angustiando. E eu sou muito. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu sou aquela que eu não entro no meio na hora que a coisa está acontecendo. Eu meio que só acompanho e vou sim. meditando naquilo, meditando, até eu ter um comentário conciso para falar alguma coisa mais, né, Uhum. edificante. E aí, naquele dia, eu passei o dia rezando e pensei assim: não tá certo essas mulheres tá brigando por causa disso, o que é justo, o que não é justo. Não, não, peraí, ninguém entendeu nada ainda, peraí. E eu estava vivendo justamente essa fase. Era a fase que eu tinha tido a Bárbara e eu não sabia se eu ia ter mais filhos. Eu estava com um problema nessa época e eu não sabia. Só que ao mesmo tempo tinha o desejo de ter mais um filho. Só que eu não sabia se eu ia poder ter esse filho. Então ficava aquela coisa assim, eu quero, mas não posso. E aí Uhum. esse querer, ele causava dor, né? É aquela coisa que você anseia algo, mas você não pode concretizar e aquilo te dói. Eu falava, não, isso é um motivo justo, não é aquele motivo que a gente fica confortável para falar assim, tô espaçando e tá tranquilo. Não, é um motivo que eu queria mais, mas por tal e tal motivo eu não posso. E aí eu decidi compartilhar lá, né? E assim, muita gente, até hoje muita gente me fala Sim. que esse post que eu escrevi tocou muita gente e realmente abriu assim os horizontes com a questão de o que seria um motivo justo ou não, né? Exatamente. Foi uma inspiração mesmo de Deus. Acho que Deus te usou mesmo para tocar o coração das pessoas, assim, e abrir, né, os nossos olhos para isso, para essa realidade.
Mas aí, assim, entrando no tema, né? Você escreveu 2 textos muito bons no Instagram sobre o que a gente queria conversar com você hoje, que é a questão da providência, né, e dos filhos. Você falou da providência divina, né? E o outro você deu o seu testemunho, assim, falando de como foi sua vida e tal, e que você se entristecia quando alguém contabilizava um filho financeiramente, né? E hoje o que a gente mais escuta quando a gente fala de filho para as pessoas, assim, né? Nossa, mas ter filho é muito caro, custa muito dinheiro e tal, né? E, e aí eu falei, nossa, tem muito a ver, assim, a gente falar sobre isso agora, porque esse texto sobre a providência, né? Uma vez eu conversando com um amigo meu que, na época, ele era casado, tinha também 6 filhos, e eles viviam, eles eram uma família missionária, assim, consagrada no movimento, Aham. que servia, né, dependiam, assim, dos recursos desse movimento, mas eles trabalhavam para a igreja mesmo, né. E aí o meu marido, na época meu namorado, me apresentou esse pai de família, né, e aí eu falei, e tal, então quer dizer que você vive da providência, né. Aí ele falou para mim assim, mas todos nós vivemos da providência, né? Todos nós vivemos da providência. E aquilo me tocou também de uma forma tão forte, porque a gente sempre falava assim, quem vive da providência é a freira, né? O padre, é a pessoa que está ali, né, nessa vida que depende dos outros, que não trabalha e não ganha o próprio sustento, assim, né? De dinheiro, enfim. Mas a gente vive da providência divina, né? Tudo na nossa vida é dom de Deus. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como viver, né, essa visão dessa vida na providência, né, como mães de família. Então, assim, a providência de Deus na minha vida, ela já se encaixa desde a minha infância, né? Como eu te falei, eu escrevi num texto que a minha família ela foi muito pobre, assim, nunca teve recurso financeiro para muita coisa. E quando eu falo para muita coisa, é tipo para ter carne no prato todo dia, frango, é pro mínimo. Uhum, Então, assim, meu pai, por mais que trabalhasse, tentasse uma vida aqui e outra ali, ele tinha, infelizmente, ele tinha o vício do alcoolismo, então não era constante. E a minha mãe criava a gente meio que aos trancos e barrancos ali, né? A minha vida ela foi assim, né? Estudar em colégio público, o pai às vezes não dá conta de comprar nenhum material escolar, e à tarde não ter tipo um pão para você lanchar. Você não, olhava para minha casa, não tinha um pão, assim, não tinha um bolo, não tinha o que meus filhos têm hoje, né? A gente não tinha. Então, às vezes o lanche ali, eu falo isso para todo mundo, né? Colocava farinha de mandioca, açúcar e comia seco e depois tomava água e aquilo continuava brincando para esquecer e aquilo inchava na barriga e ficava tudo certo até esperar a janta ou alguma outra comida. Então, assim, a gente cansou de comer arroz e feijão, eu cansei de comer. Eu lembro uma vez, essa vez me tocou muito, uma vez que, eu não lembro se tinha uma data comemorativa, mas minha mãe inventou de fazer um frango. Só tinha um frango e arroz em casa. E aí ela inventou de fazer um frango. Eu não sei se era meu aniversário ou se era dela, eu não me lembro. Mas eu me lembro do que aconteceu. E aí ela foi fazer esse frango, colocou o arroz no fogo, foi fazer o frango, o gás acabou. E aí não deu para fazer o frango, o arroz ficou meio cru, meio cozido, e aí não tinha dinheiro para comprar, nem para comprar gás, nem como. Não tinha como ter o auxílio do gás ali. Tinha que esperar meu pai chegar para resolver. E aí eu lembro da gente comendo, rindo, eu e ela, aquele arroz mal cozido. A gente comeu aquele arroz mal cozido aquele dia, eu me lembro disso, assim, não com tristeza, mas, assim, foi algo que me fez aprender, né? Algo que me fez saber valorizar até as poucas coisas que eu tenho hoje com os meus filhos, né? E, assim, por essa infância muito difícil, né, de viver, assim, desse jeito, não ter plano de saúde, não ter como fazer um tratamento dentário, enfim, esse tanto de coisa que a gente
prioriza tanto, né, hoje, e a gente coloca quase como uma coisa que é insubstituível. Se não tiver isso, a pessoa não vive. Não tem como a pessoa viver se ela não tiver um plano de saúde, se ela não Uhum. tiver acesso a boa alimentação, se ela não tiver acesso a dentista, acesso a lazer, cultura e não sei o quê. E assim, eu fui uma criança que eu não tive nada disso. Não tive nada disso. Então, assim, e quando eu olho para a minha vida, para o que eu sou hoje, né, para minha vida adulta, para minha vida com Deus, para o que eu já passei, pelas experiências, como eu sou grata, sabe? Como eu sou grata a Deus por ter nascido, como eu sou grata por ter passado essa infância, mesmo que pobre, como eu sou grata por hoje ter conhecido meu marido, ter me casado, por ter hoje 6 filhos, como eu sou grata por tudo isso. Como eu sou grata pela minha história, como eu sou grata por poder envelhecer, por poder ver um dia talvez meus netos, né? E isso só se deu porque minha mãe, apesar da pobreza, me teve. Então, às vezes, a gente tem umas justificativas, né, que colocam meio que impedimentos que, se a gente for olhar, os nossos antepassados viveram uma vida muito mais difícil que a nossa, em todos os sentidos. Então, eu sempre bato, né, muito nessa tecla que eles tiveram uma vida muito mais difícil que nós, né? É buscar água no poço, lavar roupa no rio, é lenha, é matar galinha, é o pai trabalhar na roça, não ter nem a gente falar, mas o SUS é muito difícil. Mas antigamente não tinha nem hospital do SUS, não tinha. Né? Eu lembro da minha sogra falar que curou a doença de um filho dela com querosene. Então, assim, deu querosene para É. o menino beber um pouco. Então, Ai, meu Deus. Para sim, minha ela. avó, tudo é arnica. A arnica cura tudo. Então, assim, e a gente, assim, teve nossos antepassados com a vida muito difícil. Uhum. Nós que viemos deles, né? Nossos pais que vieram deles, que continuaram com a vida difícil. Hoje a gente tem uma vida melhorzinha. A gente tem uma vida melhorzinha. E a Nossa, gente já fala, claro. não, não dá, não dá, não dá. Uhum. E assim, é claro que eu não estou tirando aqui a importância de se ter um plano de saúde, de se ter um plano dentário, de ter roupa para as crianças, né? De ter uma alimentação boa, não estou dizendo nada disso. É claro que, e a providência também passa por aí, né? Dos Sim. pais lutarem para dar o que há de melhor para os filhos. E o que há de melhor é aquele equilíbrio, né? O que há de melhor é suprir as necessidades básicas dos filhos, não com luxo. E quando a pessoa fala que não vai ter 3 filhos, porque ela não tem condições de pagar plano de saúde para 3 filhos, gente, eu só fico pensando naquela pessoa que poderia existir e não vai existir por causa desse pensamento. Sendo que a pessoa está pensando num plano de saúde para uma pessoa que ela não sabe se vai adoecer, para uma pessoa que ela não sabe se vai precisar desse plano, que ela pode pagar esse plano a vida inteira, a pessoa nem usar. Enfim, um monte de justificativas que você pode estar, se o filho vem, você pode estar correndo atrás, né? E assim, voltando, Exatamente. voltando isso para a minha vida, que o pessoal tem muito, muito aquele clichê. Ou a família é pobre, quando tem muito filho, né? Ou é muito pobre, sem instrução, que a mulher não sabe nem o que é um anticoncepcional na vida, né? Não é estudada, não sei o quê, e os filhos ficam aí jogados. Ou a pessoa é muito, muito, muito rica, que ela consegue ter um padrão elevadíssimo de vida, que ela dá tudo que essas crianças, que esses 5, 6 crianças querem, porque são muito ricos, por isso que eles têm filhos. E assim, jogando para o lado da realidade, da maioria das mães que eu conheço, não é assim, não. Né? O que a gente tem são famílias realmente generosas. Elas vão tendo os filhos e cada vez mais pai e mãe vão se sacrificando para poder conseguir dar conta daquelas crianças financeiramente falando. E aí a gente fala, corta-se os luxos, né? Corta-se os luxos, vive uma vida mais sóbria e no meio disso a providência divina age. Porque muitas vezes a gente fala de providência divina, as pessoas acham que providência divina é eu colocar meu joelho no chão aqui, ficar rezando
e achar que alguém vai bater ali na porta com uma cesta básica, com R$ 1.000 já, e as coisas vão chegar, se não é. A providência divina, ela age através de pessoas, ela age através de dando um emprego melhor para o seu marido, dando um emprego para você, dando inteligência para você criar um meio de ganhar dinheiro. A providência divina, ela vai agindo de várias formas, e não só financeiramente falando, né? Então, assim, quando eu e o Walter casamos, nós casamos com nada de dinheiro, assim, não tinha dinheiro. Nessa época o Walter não trabalhava fichado, né? Não trabalhava Uhum. fichado. Então nós casamos, eu me lembro muito bem, naquela época o Walter trabalhava, ganhava meio que R$ 150 por mês. Era um negócio assim, e a gente vivia com aquilo, pagava 20 da água, não sei quanto da luz, fazia compra. Então, assim, naquilo já estava, comecei a gestar Clarice e já vinha um bebê e a gente com aquelas contas bem apertadas. Então, assim, quando a Clarice, e sempre aquela conta apertada, R$ 150 por mês, e como é que faz? Como é que compra o enxoval? Como é que compra o berço? Não tinha. A gente morava nos fundos da casa da minha sogra, né? Uma casa que tinha um quarto, sala e uma cozinha e um banheiro, bem pequenininha. E aí, como é que faz? Tá vindo a Clarice, como é que faz? O que a gente fazia? Rezava e o Walter trabalhava e caçava os meios. Quando foi chegando perto da Clarice nascer, um padre pegou e contratou o serviço do Walter para ele pintar uma igreja dele. Uhum. E esse foi da onde que veio o dinheiro para comprar berço, enxoval, tudinho. Bem na época que ela ia nascer. Então, se você não vê a mão da providência divina nisso, eu vejo, né? E a gente via muito claramente. E aí, né, Clarice nasceu, então foi dando para ir cuidando, né? O bebê tem o leite do mamar e tudo. Aí veio Bernardo. Bernardo, a gente já tinha saído da casa da minha sogra para morar de aluguel. Nessa época, o Walter já trabalhava na rádio. Então, já Uhum. tinha o pouco da rádio que nos sustentava. Só que chegou uma época que o da rádio já não dava mais, só dava para as contas básicas. Uhum. E muitas vezes a gente viu a providência de Deus vindo através de trabalho para ele. Através, às vezes, de uma pessoa que falava: Ó, Tati, como eu sei que você tem esses 2 meninos, eu ganhei um monte de verdura, separei um pouco para mim, olha aqui o tanto que eu tenho para você, ó. E isso é providência de Deus. Eu vivia muito isso quando estava na toca, né? Chegava assim as Uhum. coisas, chegava aquele carro de batatas, de tomate, de manga, enfim. As pessoas iam lá e doavam. Então, com os filhos da gente vai acontecendo da mesma forma com a família grande, né? Às vezes Sim, não pode ser com comida, é com roupa, às vezes é com. Sempre tem alguém, olha, vocês não sempre. aceitam isso aqui, sempre tem alguém oferecendo algo. E às vezes esse algo é justamente o que você estava precisando, Muito. né? Tem até um fato que aconteceu comigo, sempre desde o primeiro filho, né? O primeiro filho, eu também morava assim, a gente se casou e morava num apartamento, tipo, de um quarto também, que era do meu sogro. E ele deixou a gente morar lá. E a gente, tipo assim, se casou na época com. Eu trabalhava, meu marido também, a gente tinha um salário baixo, assim, mas as pessoas até falaram, nossa, mas eles nem querem se estabilizar primeiro pra casar e tal. E a gente, não, né? A gente já tava namorando há muito tempo, já sabia que queria ficar junto, né? Vamos casar. Engravidamos logo, né? No terceiro mês de casamento. E aí deu aquela coisa, né? Aí meu marido falou, e agora? A gente tem que correr atrás, tem que correr atrás. E isso também, né? A providência divina desse jeito. Faz a gente dar essa força, né? Pra gente correr atrás, trabalhar. E eu lembro direitinho que chegou um dia uma amiga minha, que depois virou minha comadre, com um saco, assim, dessa altura de roupa de menino pra mim. E Nossa, desde o primeiro filho, eu fui, tô nessa troca de roupa com ela, com a minha prima, sabe, com as pessoas com as amigas. Agora eu tive uma menina depois de 3 meninos, né? E na minha família só dá homem, só tem homem na minha família. Minha cunhada tem 2 meninos, a minha irmã teve um menino, a minha prima Raíssa, né? Teve a Bia, mas depois 4 meninos, 5 meninos, né? Agora.
E aí eu falei, gente do céu, e agora, né? Eu vou ter que comprar um enxoval inteiro para essa menina, como é que vai ser? Aí a minha chefe do trabalho falou assim, Marília, eu tô com as roupinhas da minha filha todas lá em casa, você quer emprestado? Eu falei, quero. Eu ganhei um enxoval, assim, de menina. Eu não comprei quase Aham. nada para minha filha. Então, assim, Deus é maravilhoso mesmo, né? A gente. É que nem você falou, né? Deus espera a gente dar o passo para colocar o chão, né? Isso, exatamente. E como você falou assim, que às vezes a gente pensa que a providência só age quando é padre, quando é freira, quando é, não sei, que é de modo muito claro, né? De modo muito real. Uhum. Eu tenho alguns casos assim para contar. Eu lembro uma vez que eu estava na toca ainda, eu era religiosa e já acho que já tinha uns 6 meses que eu estava lá. E nesse dia, eu lembro que eu fui para uma adoração ao Santíssimo no meu horário. Eu estava com muita vontade de comer pizza. Era um negócio que nunca mais eu tinha visto na vida e assim, era muita vontade. Eu falava, gente, será que um dia eu vou comer pizza de novo? Porque assim, lá você come o que tem, né? E não tem essas coisas assim. E eu lembro muito de eu ter olhado para o Santíssimo e pensado na pizza e falava, será que um dia eu vou comer pizza de novo? E aí eu lembro que meu horário era das 8 às 9. Quando eu saí às 9, que eu saí da capela, que eu olhei, as meninas estavam lá tudo feliz na cozinha e eu fui olhar o que que era. Gente, tinha 10 pizzas. Tinha 10 negócios de pizza, assim, um em cima do outro. Aquilo para mim foi descaradamente para mim. Eu não sei se as Nossa, meninas tinham pedidos, foi alguém que foi lá deixar, foi um leigo que foi lá e deixou na casa. os Não sabia detalhes se, de Deus. não sabia se as outras meninas tinham rezado para aquilo, não, mas quando eu vi aquelas pizzas, eu sabia que Deus estava mandando para mim, que foi eu que tinha acabado de falar com ele na capela. Então eu voltei lá e agradeci tudo e saboreei aquilo mais que tudo, né? E quando eu me casei, eu também tinha essa mentalidade que a providência ela trabalha para religiosa, para o religioso, né? Para a paróquia, para o padre, né? Ela vai estar lá agindo, mas para a família, cada um que se vire, é como se fosse assim, né? O pai, a mãe Uhum. se porque tem que sustentar. E quando você vai vivendo uma vida mesmo interior, uma vida de oração, você vai vendo que não é assim, que Deus está com a mão em cima mesmo da família, que a providência está agindo ali descaradamente. Então, muitas vezes ela vai ser meio que imperceptível, como eu falei, né? Um aumento do trabalho, um cargo Uhum. melhor. Então, né, você vai estar vendo ela de maneira sutil. Mas tem horas que você vai estar vendo ela de maneira descarada. Vou contar um caso para vocês. Teve uns Hum. dias, já tem uns 3 meses isso. Eu queria arrumar as crianças para a missa. E aí eu lembro que eu não achei. A Bárbara e a Catarina só tinham um sapato para ir para a missa, cada uma. E aí eu fui procurar o sapato, eu não achei o sapato, e aquilo foi me deixando nervosa, e eu falei assim, não é possível, Jesus. Eu reclamei, gente. Eu falei assim, não é possível, Jesus. Essas meninas só têm um sapato, cada uma deveria ter pelo menos dois. Olha aí o que aconteceu. Sumiu um par de um sapato e a gente vai atrasar para a missa, porque a menina só tem um par de sapato. E fiquei, aquilo me causou assim uma grande, um sentimento ruim, sabe? Eu fiquei chateada com aquilo, fiquei pensando, não dá certo, olha isso, tanto difícil, tem que providenciar as coisas para todo mundo, e a gente começa com aquelas preocupações, não sei o quê. Uhum. E na mesma semana, na mesma semana eu fui na casa de uma comadre minha. E essa comadre, ela só tem uma filhinha. E aí ela pegou e falou assim, Tati, eu queria te oferecer uma coisa, mas eu tô assim meio, não sei se você vai querer ou não. Aí eu falei, tá, o que que é? Ela falou assim, é que eu tenho uma caixa aí grande, com muitos calçados que eu guardo da Helena, e já tem muito tempo. Como eu não sei se eu vou conseguir ter outro filho, eu queria te passar todos esses calçados. Eu falei, tá bom. Gente, era calçados novos. Novos, novos, novos. Eu acho que a menina pôs o pé 2 vezes e ela foi, limpou, encaixotou tudo dentro da caixa, tudo naquele cuidado. E era sapato que dava para Bárbara e para Catarina.
Então, assim, e eram muitos, foi tipo, se eu for contar, foi uns 15 pares de sapato. Não foi pouca coisa, não, foi muito. E assim, eu voltei para casa meio assim, tipo, foi Deus que, ó, É, tipo assim, você tá reclamando, eu tô cuidando, entendeu? Então, assim, não deixa de confiar, não murmura, né, não fica triste por quando falta uma coisa ou outra, confia mais, porque a providência, ela é isso, né? Ela é essa confiança cega, né? De muitas vezes as coisas não, parece que você não vislumbra uma solução, e é quando Deus, ele vai ali colocar a solução. Às vezes ele coloca a solução de uma vez, outras vezes ele coloca a solução meio que a conta gotas, né? Mas ele não deixa de intervir. Quando a gente, e eu falo muito que ele nos testa. Deus, ele testa, ele nos prova para saber se a gente realmente, né, está vivendo aquele momento difícil com o coração grato, né, com o coração confiante, ou se a gente vai virar um muro de lamentações e murmuração, né, onde isso não vai fazer a gente progredir espiritualmente, não vai fazer a gente crescer na fé, não vai ajudar em nada. E muitas vezes a gente tem que ter uma postura, né, de ser grato mesmo na dificuldade e aguardar mesmo que Deus coloque a mão e intervenha, e pedir mesmo com fé, aquela fé bíblica mesmo, né, que fala assim, Deus, venha em meu socorro, e acreditar nisso, né, e saber que Ele vai agir, não só por nós, porque nós, como pais, nós somos cheios de miséria, cheios de pecados, cheios de, né, mas por nossos filhos. Por nossos filhos, Deus vai agir e vai colocar as coisas, né, na nossa frente, para que a gente consiga aí estar criando e educando as crianças, né? sim. Ai, adoro esses casos. A gente cresce muito assim na fé, né? A gente, Deus sabe, né, da nossa necessidade de ter essas, às vezes, esses consolos, né? Essas provas, né, dele, né, cuidando de nós, né? A gente não precisaria, Deus não precisaria, né, fazer isso, mas ele faz com esses detalhes, né? Olha só, te dá uma Sim, pizza logo após você sim. pedir E uma assim, oração. a gente fala de providência e as pessoas têm muita dificuldade, porque acreditar na providência é viver meio que no escuro, né, Marília? Isso. Você não sabe, por exemplo, você não sabe se daqui a 2 anos você vai ter dinheiro para pagar a casa que você está morando, a escola. Você não sabe como é. Você pode ser demitido, você pode, enfim, pode acontecer muitas coisas, coisas boas de ascensão profissional, como coisas ruins. E acreditar na providência é viver essa vida de fé, né? Essa vida meio que na escuridão, assim, fazendo o que é possível para nós, né, como seres humanos, como pais, trabalhar, mas esperar em Deus, esperar nele, né, confiar nele, confiar que ele vai abrir as portas, que ele vai mandar as pessoas certas, que ele vai encaminhar, que ele vai dar inteligência, e a gente correr atrás, né? E a providência, eu falo, uma vez uma menina, até no auxílio no parto, ela questionou sobre que as coisas não caem do céu. Eu lembro muito bem dela falar isso. Quando vocês falam de providência, gente, as coisas não caem do céu. Eu falei, pera lá, pera lá, pera lá. Eu falei, pera lá, tem 11 anos que eu vejo as coisas caindo do céu. Eu não posso aqui falar que eu não vejo cair do céu. Então, assim, cai do céu sim. Quando você precisa, as coisas caem do céu sim. Embora haja a nossa movimentação como pai, de estar trabalhando, de estar atrás e tudo, mas quando a coisa aperta de uma maneira que você não tem a quem recorrer, Deus vai mandar e ele faz cair do céu sim. E até um caso que eu vou contar para vocês, do que eu contei até na live com o padre. Teve um dia, já tem 2 anos isso, aqui em casa. O Walter estava. Como o Walter trabalha, né, com arte e tudo, e tem épocas que a demanda do trabalho dele fica mais baixa, né? Então, Uhum. nessa época, foi uma dessas épocas que ele não tinha trabalho nenhum.
nenhum, não tinha igreja para pintar, não tinha quadro, não tinha nada. E aí a reserva, toda a reserva de dinheiro que a gente tinha acabou. E aí foi passando um mês, passando 12, nada de trabalho começar e acabou-se todo o dinheiro. E eu lembro um dia que a gente estava aqui fora e eu falei para ele assim, amor, agora não tem como mais não. A fralda acabou, o leite acabou, as frutas das crianças acabou, acabou tudo. Não tinha mais, assim, só tinha arroz e feijão na despensa. E eu lembro que a fralda era até a Bárbara. Eu colocava umas fraldas de pano, que eu tinha que fazer uma gambiarra, igual eu via minha mãe fazendo com a minha irmã, e colocava nela para poder dormir. E durante o dia eu ficava tentando ali, vestir uma roupa e outra, e lavando roupa, porque não tinha mais fralda. E aí eu falei com ele, já era à noite já, isso eram umas 7 da noite, se não me engano. Eu falei, não tem mais fralda, não tem. E aí ele ficou, o que que eu vou fazer? Tipo, vou pintar um ícone rápido, tentar vender, o que que eu vou... Ele ficou, né, assim, Uhum. agoniado com o pai, eu tenho que dar um jeito e tudo. E eu lembro que eu tinha entrado na nossa conta para ver o saldo um dia antes, não tinha nada, eu acho que tinha 43 centavos, se não me engano. E aí o Walter pegou e falou assim, peraí que eu vou só dar uma olhada aqui. E ele pegou o celular e entrou no aplicativo da conta e tinha R$ 1.173 e alguns quebrados. Meu E Deus. assim, e aí ele ficou assim, amor, de onde é esse dinheiro? Eu falei, não sei. E aí não tinha de onde a gente saber de quem era o dinheiro, porque assim, a família do Walter não tinha o número da conta dele, a minha família também não tem, não tinha ninguém devendo a gente. Não, não, a gente nunca descobriu quem foi que colocou esse dinheiro, nunca descobrimos, isso já vai fazer 3 anos já. E eu lembro que nessa hora o Walter falou, depois se o banco cobrar, a gente devolve o banco, eu não sei. Correu, comprou a fralda, comprou o leite, comprou a fruta para os meninos. Eu lembro que a gente ainda pagou conta de luz, que já estava vencendo. E assim, os dias foram se passando e a gente usou aquele dinheiro para o bem da família. E a gente percebeu que eu não sei de onde que veio, não sei de quem que veio, mas Deus sabia para quem que estava mandando. Eu não sei se fez falta para outra pessoa, ele deve ter providenciado também se tiver feito falta para alguém. O banco nunca cobrou a gente esse dinheiro e assim, são coisas que a gente vê assim, a gente fica é inacreditável. É inacreditável, porque na hora que você está mais precisando, na hora que você pensa assim, não tem jeito, o que, que eu vou fazer agora? Aparece assim, ó, no seu colo, né? Então, assim, a gente aqui em casa já viveu muita, muita coisa em questão de providência divina. Tanto de ver Deus dando os meios, quando não tem os meios, ele faz cair do céu, né? Então, Faz. por isso que eu intervenho toda vez que alguém fala que as coisas não caem do céu. Eu falo para uma família que tem fé, verdadeiramente, por causa das crianças, Deus faz as coisas cair do céu, sim, né? Faz. E você falando, né, eu fiquei pensando assim, como a gente também precisa confiar na providência divina, no sentido assim, da gente ter forças para exercer a nossa maternidade, né, e a paternidade, enfim. Como a gente precisa também achar que Deus vai nos ajudar a cuidar desses filhos, né? Não só sustentá-los materialmente, mas também educá-los, né? Cuidar deles, não deixar que nenhum mal, né, aconteça com eles, dar conta de, né, ter tantos braços para tantas crianças, né? E essa providência divina acontece aí também, né? Assim, como você falou naquele texto que me tocou muito, né? Eu até anotei aqui umas frases que você falou, né? Que a gente, você falou, eu não sou os meus traumas, né? A gente tem essa possibilidade de construir a nossa história. E os nossos filhos também vão ter essa possibilidade de construir a história deles, né? Então, por que não, né? Trazer a vida, colaborar com Deus para vir ao mundo uma vida, né? Uma pessoa que vai ter essa oportunidade de viver e de construir a vida dela, né? E superar as dificuldades que venham, né? Também. Sim,
É uma questão de confiar na providência, até na questão do dar conta, né? Como você falou. Às vezes a gente tem um filho e a gente fala assim, eu não dou conta de dois. E aí a gente tem dois e a gente fala, não, agora eu não dou mais conta, agora chega, eu sou muito estressada, eu sou muito assim, meu marido é muito assim, a gente não vai dar conta. E como a gente vê que conforme o nosso coração vai se abrindo e a gente vai buscando mesmo essa vida com Deus, essa vida maior de doação de si mesmo, como ele vai nos capacitando, né? Ele vai nos capacitando em vários sentidos, tanto no físico, né? Que é aquela mãe, aquele pai que consegue, o pai que consegue trabalhar mais, a mãe que consegue se desdobrar mais dentro de casa, tanto nos afazeres como para ensinar uma criança, como você está fazendo agora, né? Você não tem que se desdobrar aí para aprender, para poder ensinar seus filhos, né? Como que Deus vai capacitando cada vez mais, né? E mesmo com essa, que a vida seja sofrida, que a gente tenha filhos e que essa nossa vida seja sofrida, os nossos filhos eles terão essa possibilidade de escolha, essa possibilidade de escolher um caminho, né? De ser alguém, de viver. E eu falo, muitas vezes a gente fala assim, eu não vou ter, esse quarto filho eu não vou ter porque eu já cansei, já era. Aquele quarto filho pode ser justamente o que a sua família está precisando para poder crescer ainda mais em Deus, para poder o seu casamento se ajustar ainda mais. Aquele serzinho pode ser o que a família precisava para estar plena e não ficar uma lacuna faltando, né? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, atento a saber, assim, eu posso me doar um pouco mais ou não, mas com aquela retidão de intenção, né? E é isso que eu falei no meu texto, né? Que é melhor passar uma infância sofrida e existir do que nunca ter existido, do que nunca eu falar assim, eu não vou ter esse filho porque chega, não tenho nenhum motivo justo, chega, eu não quero mais, e aquele filho ser justamente o que faltava para preencher toda a família, né? Eu sempre penso muito na vida de Santa Catarina de Sena, né? Primeiro eu penso na vida de Santa Catarina de Sena e depois eu penso na própria vida do meu esposo. Porque, assim, Santa Catarina de Sena foi a 24ª filha, né? Já pensou se a mãe dela pensasse no 20º filho que estava bom, que chega e ela não queria dar mais, não queria ter mais nenhum filho, que ela já estava cansada e chega. Nunca que Catarina de Sena teria vindo ao mundo. E aí eu me remeto a uma coisa um pouco mais baixa, tipo assim, visível. Minha sogra. Minha sogra teve 9 filhos, né? Um morreu, então ficaram 8. Meu marido é o 7º. Imagina se no 6º, no 5º, que ela já estava cansada já. Ela fala, no 5º já estava cansada. Imagina se no 6º ela fala assim, não, chega, eu não vou ter mais nenhum. E o meu marido não tivesse nascido. A gente sempre medita isso aqui em casa. E você não tivesse nascido. Se você não tivesse nascido, eu nunca teria te conhecido. Meus filhos nunca seriam esses, entendeu? Mexe com toda uma história. E a gente precisa ter uma visão sobrenatural sobre o que é uma alma, né? O que é aquela alma mandada por aqueles pais, ter sido no ventre daquela mãe, né? Essa vontade de Deus para aquela vida. Então, quando a gente fala em evitar um filho, evitar por motivos que não são justificáveis, a gente está falando que a gente está eliminando a possibilidade de existência de uma potência de uma alma, né? De uma pessoa que pode construir toda uma vida dela, todo um futuro, pode casar, pode ter filhos, pode se tornar um médico a descobrir a cura de uma doença, pode ser uma freira, ser um padre, ser um papa. Eu lembro até um relato que eu vi recentemente, o Padre Pio, que estava confessando uma mulher, e aí no confessionário ele falava que ela tinha abortado
uma criança que seria um papa. E aquilo me tocou bastante, porque eu acredito muito nisso, né? Que cada pessoa ela tem uma vocação, uma missão. Então, muitas vezes, se a gente não tem essa generosidade de nos abrir a vida, a gente não sabe quem que a gente está eliminando, né? Por causa dessa falta de fé na providência. Exatamente. Amiga, que horas são? Olha aí, pra gente ver se quanto tempo a gente tem. 10h25 já, tá? Ixi, já vai acabar. Voou, voou. Ah, eu acho que então a gente vai ter que finalizar. Mas Uhum. assim, eu queria te agradecer de todo o coração por você ter topado fazer essa live. Eu acho que foi, assim, teve alguns comentários aí, eu vi o pessoal comentando assim que ai, tenho muitos filhos também, as pessoas ficam criticando. É isso, né? A mentalidade hoje é essa. Ó, um dia a gente tem que fazer uma live só sobre crítica, então, e a piada da TV, É, né? Outro dia a gente faz uma live só sobre isso. pois é. Então, assim, todo mundo aqui, eu quero agradecer a presença de todo mundo. E a gente pretende, né, fazer mais lives com mais mães maravilhosas igual a Tati, para falar sobre vários temas, para ajudar a gente a crescer, né? Como a gente cresceu hoje ouvindo essas histórias da providência de Deus. Muito obrigada, Tati, por você ter partilhado isso com a gente, a sua vida, por esses textos, por você se doar tanto, assim, né, pelos outros, né? Você, além de cuidar da sua família, dos seus filhos, você ainda está cuidando de muitas pessoas com o seu testemunho mesmo. Obrigada. Eu que agradeço assim, o convite, né? E assim, tudo que eu falo sobre providência e o que a gente vive na nossa vida como família é algo que já vem desde a minha infância, né? Então eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Porque a vida não pode ser limitada dessa forma só pela questão financeira, né? Precisa ir além disso. Então, assim, é como se eu preciso estar gritando isso para o mundo. Olha, mesmo comendo farinha com açúcar, olha aqui, ó, quem eu sou, né? Olha a potência aqui, olha a minha vida com Deus, olha quem eu sou, olha, eu posso chegar ao céu, olha, Uhum. né? E assim, a gente tem que gritar isso ao mundo para dizer que se você não quer ter um filho só por causa da questão financeira, se apegue a Deus e tenha fé e tenha esses filhos que Ele vai prover na sua vida, né? E não é irresponsabilidade, né? Como você falou, né? Não, É não. você trabalhar com aquela frase de Santo Inácio de Loyola, né? Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus, né? O que falta muito para a gente, às vezes, é essa confiança mesmo. Sim, até a questão de muitos filhos faz a gente amadurecer até para isso, né? A gente deixa de ser preguiçoso, a gente deixa de ser acomodado e a gente põe aquele se vira nos 30 e vamos lá, porque tem muitas crianças dependendo da gente, né? Tem Isso. muitas crianças dependendo de nós e a gente tem que, né, usar a inteligência, usar a nossa força física, usar tudo que a gente pode de maneira para sustentar financeiramente, espiritualmente e educar essas crianças para serem melhores que nós, né? A Isso. ideia é que eles sejam melhores que nós, Ah, né? isso mesmo, Então, amiga. Obrigada. tchau, amiga. Tchau, Obrigada por gente. todos que assistiram aí a live e eu espero que quando tiver outras lives eu quero estar participando aí, comentando aí. Vai sim, a gente vai fazer mais com você também, eu acho. Então Tá tá, bom. um beijo, beijo, gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Encerrou?